Já podemos dizer que Off Campus Amores Improváveis é uma série gostosa de assistir, e aqui eu tô falando não no sentido de gostosa, mas de uma maneira a objetificar algum personagem ou algum ator ou atriz, não, tá? Mas assim, gostosa de beleza, eu estou aqui apreciando o momento, sabe? É gostosinho de assistir, você sentar, distrair a cabeça, sabe? Não tem nenhum tipo de preocupação, não ficar pensando muito na vida, é essa vibe. Acho que deu pra entender. Mas eu assisti a temporada já completa, inclusive estou saudosa já querendo mais. Mas enfim, vai demorar provavelmente pra sair uma nova temporada. Mas ok, a gente espera. Até lá a gente pode reassistir quantas vezes a gente quiser, não é mesmo? Mas enfim, eu assisti a primeira temporada. Tenho que falar aqui que eu li os livros, tá? Eu só não li o último, que é o Legado, que eu ainda não li. Mas eu já li os demais livros de Off Campus há muito tempo, tá? Não vou lembrar o ano exatamente, mas talvez durante pandemia, não me lembro. Assim, foi na época de pandemia, salvo engano, eu acho que eu li quando tava logo no comecinho da pandemia, bem ali no auge que a gente tava ali de quarentena, lá pra abril, nem no comecinho não, porque o comecinho foi realmente em março, né? Mas ali lá para abril, maio, por aí nessa meiuca onde foi mais caótica a pandemia, eu tava lendo muitos livros de romance. E salvo engano, eu devo ter lido nesse período aí. Fazia muito tempo que eu não lia, nem entrava nesse universo de Off Campus. Mas depois que veio a notícia da adaptação da série para Prime Video, eu lembro que eu cheguei a dar uma olhada bem rápida, eu não cheguei a reler, tá? Mas eu fui olhando, assim, marcações principais, assim, do livro. Até porque eu estava lendo outros livros na época e eu não queria parar de ler os livros que eu estava lendo porque estavam interessantes, inclusive, para reler um livro que eu já tinha lido. Mas, enfim, eu tava só olhando ali por alto, só pra ver basicamente algumas informações principais pra ficar pronta pra série. Mas isso tinha sido ano passado, por aí. Então, assim, eu estava lendo Odisseia, inclusive, pra fazer conteúdo pro canal. Então, teve essa questão, fui relendo algumas coisas bem, assim, por alto, pra relembrar, e algumas coisas eu lembrava, outras não, até por conta, né, do tempo aí de que passou. Mas enfim, mudaram muitas coisas, tá? Ao meu ver, tem muitas coisas que mudaram ali pra série da Prime Video. E eu até entendo, não sei se concordo muito com algumas mudanças, mas eu vou explicar também. Eu até entendo certas mudanças porque é algo que eu sempre bato na tecla aqui no canal, tá? É muito difícil você fazer uma adaptação literária e você trazer copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, de todas as coisas que acontecem na história. Não faz muito sentido, até porque são mídias completamente diferentes. Então, assim, você querer uma fidelidade, assim, 100%, é meio complicado, porque você não vai ter, obviamente. Porém, todavia, entretanto, o que eu espero é uma fidelidade de estrutura. O que seria isso? O esqueleto da história está sendo respeitado, apesar de as mudanças nos músculos, né, nos órgãos poderem ser diferentes, né, fazer com que haja uma mudança significativa, mas contanto que o esqueleto esteja ali ok e compatível com a história do livro. Ao meu ver, existe sim essa compatibilidade. Entretanto, todavia, tem algumas questões muito específicas que ficam muito na linha tênue entre uma mudança muito brusca e uma fidelidade não 100%, mas similar, tá? Por exemplo, a personalidade do Garrett. Eu acho que a personalidade dele na série tá muito mais contida do que aparece no livro. É algo que me incomoda? Não. Até porque tem mudanças, por exemplo, com o tal do Justin, que ele não era da área da música, como fizeram na série, mas beleza, que funciona, que faz sentido.
e que inclusive aparece uma reportagem, né, da criadora da série falando sobre o assunto, que fazia sentido você colocar o Justin no mesmo universo que a Hannah gosta, para mostrar que ela jamais se encantaria por um jogador de hóquei. Dá para entender essas mudanças, é compreensível, é aceitável, ao meu ver, é minha opinião, você pode pensar diferente. Porém, eu acho que certas nuances poderiam ter sido mais exploradas. A questão da personalidade do Garrett, que eu acho que não tá 100% parecida, o que mexe pra mim em questão de estrutura, porque é a essência e caráter do personagem, o que já altera pra mim um pouco, mas ok, passa, não me incomoda tanto, apesar de eu saber que tem uma diferença ali. E tem a relação do pai, que é diferente, não é tão 100% igual à relação que aparece no livro, mas mesma coisa. A questão da mudança do Justin, pra mim, eu acho que é uma das melhores e tá ok. Relacionamentos dos outros personagens acontecendo de forma simultânea, eu acho que faz sentido, porque se a gente pegar todos os livros, né, pelo menos o de cada casal, principalmente o da Ali e do Jim, acaba que acontece no mesmo momento, praticamente, no mesmo universo ali, paralelamente. A gente só vê em cada livro separado, então acho que faz sentido você apresentar nas outras temporadas. Pra mim faz sentido, mas eu entendo quem diz que não faz. Uma coisa que eu acho é que o relacionamento do Garrett e da Hannah fica parecendo meio superficial em alguns momentos. O bom é que eles não focaram em cenas de sexo, como tem no livro. Tem bastante, mas assim, não é nada que a mim me incomode. Mas eu sinto que eles não pegaram tão pesado nas cenas, eles respeitaram os atores, eles respeitaram o público também, até porque sendo a série na Prime Video, poderia alcançar outras pessoas, principalmente as pessoas que não leram os livros, e isso é bom, porque aí faz com que a pessoa assista e tenha interesse em ler, tanto o primeiro quanto os demais, isso é muito bom, sempre muito bem-vindo. Mas eu senti que eles deram essa maneirada na questão da sexualização, na questão de uso de cenas hot, então eles maneiraram nisso. Utilizaram bastante as cenas de intimidade deles, de conversa, de trocar ideia, de se conhecerem. Mas eu sinto que em alguns momentos fica meio superficial, sabe? Eles tentam aprofundar bastante, mas eles não conseguem equilibrar esse aprofundamento e a superficialidade. Isso me deixou um pouco encucada, mas beleza, passa, porque... Como eu falei, a série é uma série bem gostosa de assistir, é uma série que provavelmente vai ser uma série conforto para inúmeras pessoas, isso é excelente. Eu acho que vale também da experiência da galera, vale a experiência da pessoa que tá assistindo no momento que ela tá assistindo, então assim, tudo isso conta também. Eu acho que dá pra gente olhar partezinhas técnicas, olhar a partezinha de fidelidade, mas eu acho que não dá pra gente focar 100% nisso, até porque a experiência também conta, né? E principalmente pra gente que cria conteúdo, fazendo crítica no canal, em rede social, enfim, a experiência faz parte do processo, pelo menos pra mim. Então, isso conta pra caramba, e eu acho que se atinge o público que precisa dessa história, que gosta dessa história e agrada, e traz pessoas novas para esse universo, principalmente para aprender um pouco sobre isso, para entrar também na leitura, cara, tá ótimo, sabe? Tá valendo muito. Então, eu gostei bastante da série, achei bem legalzinha, é bem divertido, é um clichêzão que a gente já viu inúmeras vezes, caso você não tenha assistido, nunca leu o livro, é basicamente a história de uma nerd que acaba fazendo um acordo com um jogador de hóquei, em que ele finge ser namorado dela para ela conseguir conquistar o crush dela e ele estudar, né, para conseguir tirar boa nota na matéria dele. E, obviamente, né, ter o sucesso dele, enfim, não vou ficar dando muito spoiler, mas basicamente é isso, é um clichêzão. E, obviamente, né, como todo clichêzão, acontecem as mesmas coisas que acontecem com diversas outras histórias. Clichês podem ser ruins, quando eles são mal feitos e quando eles são muito batidos, mas eles também podem ser muito bons porque aí eles caem naquela questão de segurança, naquela questão de conforto, e isso para o público importa bastante. Então,
Basicamente é isso, a série cumpre a missão dela, cumpre o objetivo dela, é divertida, ela é interessante, tem mudanças sim, tem mudanças significativas sim, trazem histórias de outros personagens, de outros livros sim, para já adiantar algumas coisas, até porque muitas histórias aconteciam paralelamente. Isso é muito bom, mas obviamente pode ser futuramente um risco para as outras temporadas, porque pode matar um pouco da história, e aí pode fazer com que a série fique mais curtinha. Enfim, tem inúmeras questões, mas ainda assim é uma série boa, uma série divertida, é uma série leve, é uma série gostosa de assistir, que vai fazer você maratonar, vai fazer você querer assistir várias e várias e várias vezes, e tá tudo bem. E basicamente eu espero aí uma próxima temporada tão boa quanto, porque essa foi divertida, essa é muito boa mesmo. Já tá confirmada a segunda temporada, pelo menos até a postagem desse vídeo. Já foi confirmada antes mesmo do lançamento da primeira. E é isso. Gostei, me diverti horrores. Estava precisando de um romancezinho clichê. Não me considero mais público-alvo, né, para esse tipo de conteúdo, desses tipos de romances clichêsões, assim, que se passam em universidade. Mas, cara, até porque eu já sou 30 a mais, mas, assim, eu me diverti horrores. Então, assim, assista, veja e tire suas próprias conclusões, que isso é sempre importante. Não precisa basear na minha opinião, na opinião de fulano, ciclano, beltrano, enfim. Assista você por conta própria e tire suas próprias conclusões. Isso é sempre bom, a gente ser dona da nossa própria opinião. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Um beijo, até o próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!